Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, o tema que nós vamos conversar hoje é sobre a Federação Galáctica. Como surgiu e o que é a Federação Galáctica, né? Sempre que nós vamos falar do universo, o homem ele tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência, desde tempos pré-históricos, né, de acreditar, né, que nós somos o único ser, a única coisa criada no universo. Nós aprendemos isso nas religiões antigas, né? Nós aprendemos, todas as nossas religiões antigas, não existem estrelas, não existem outros mundos, não existem outros planetas. É só você ver a Gênese mosaica, né? Você vai entender, né? Que tudo que está criado aí em cima, né? É para o deleite do ser humano, né? As estrelas, o firmamento, o sol, a lua, né? E o máximo da criação de Deus depois do, né, do sexto dia, né, foi fazer o homem, né? Depois que já estava cansado, né? 6 dias de trabalho, né? Cansou, fez o homem. E depois de gorja, depois que estava no fim da vida, fez a mulher. Aí que deu essa traia toda que deu na terra, né? Esse problema todo no paraíso. A crise no paraíso. Brincadeira, as partes, pessoal, né? Então, nós aprendemos desde a infância, desde as nossas tenras idades aqui na Terra, a essência das religiões antigas, né? O judaísmo, que é o que mais se difundiu aqui no Ocidente, nós temos, né, o modelo de um Deus imperador, realizando, fazendo tudo aqui na Terra, certo? Né? Ele é o único e poderoso Criador do céu e da terra, né? E cria o homem e coloca o homem no paraíso e larga ele lá, né? Você está entendendo? E o homem pensa isso, que ele foi expulso do paraíso, que ele é um grande ser pecador e que o único objetivo de sua existência é agradar a Deus. Ele precisa agradar a Deus. Se ele não agradar a Deus, ele não será salvo desta vida medíocre que a maioria das pessoas acreditam que leva, né? Cheia de sofrimento, dor, angústia, né? Tortura, escravidão, né? Esse mundo que ele vive. Mas, então o homem acredita que ele foi criado aqui. A religião católica, por exemplo, que é a mais difundida no Brasil, primeiro, ela não acredita, os crentes também não, é mal para os cristãos em geral, não acredita em reencarnação, não acredita em contato com os espíritos. Então é uma doutrina linear, ou seja, de cima para baixo. É do sacerdote, é dos caras para baixo, e vocês têm que cumprir, não tem segunda chance. Ou seja, o homem é criado aqui, o espírito humano é criado aqui agora. É criado aqui agora. E a partir daí, aí sim ele vai para a eternidade. Aí, essa religião cristã, ela não consegue explicar por que tanta diferença nas pessoas que nascem nesse mundo. Se todos nós somos iguais perante Deus, por que um nasce cego, outro paralítico, outro feio pra cacete, outro corintiano, né? Essas coisas todas. Ninguém consegue explicar, né? Por que que, né? E outra, quanto mais ignorante o cara nasce, ele não tem culpa, ele nem tem contato às vezes com as doutrinas cristãs ou católicas. Pega um índio, pega um ser que está lá não sei aonde, nunca teve contato com uma doutrina, como é que ele pode ser salvo, né? Se ele não pode retornar, se após a morte. Então, nós passamos a viver uma vida medíocre em termos de conhecimento espiritual, através dessas doutrinas extremamente primitivas, que praticamente proibiam todo o conhecimento. A ciência, durante muito tempo, o conhecimento
tinha que dividir espaço com a religião. Ou a religião era a única detentora do conhecimento. Na Idade Média, na Europa, né, nós tínhamos um problema muito sério. Só a igreja podia afirmar o que era verdade e o que não era verdade. Até chegar o Renascimento, quando os grandes pensadores começaram a fazer uma revolução, uma rebeldia contra as leis da igreja. Muitos deles, por causa disso, foram queimados em praça pública, pela lei da igreja, da Inquisição, Tribunal da Inquisição, para libertar o homem dessa prisão primitiva do conhecimento engendrado pela igreja. Giordano Bruno, um dos grandes pensadores, foi queimado na fogueira pela heresia e hipocrisia da igreja católica. Mas graças a Deus, hoje nós podemos pensar de certa forma. Nem todo mundo pode. Na União Soviética você não podia, na China você não pode, né? Na Coreia do Norte muito menos, né? E em Cuba, né? Muito bem. Engraçado quando o antigo Papa, né? Não esse aí, o coisa estava vivo ainda, né? O Fidel Castro estava vivo e o Papa foi fazer uma visita para Cuba. Cara, numa conversa clara assim, ele falou assim: para que serve o Papa? O que faz um Papa? Mas assim, pisando mesmo, né? Porque comunista detesta a religião, detesta padre, detesta sacerdote, pode nem ver na frente, né? Então, olha, para que serve um Papa? Ficou com a pulga atrás da orelha lá, que estava no país do cara, só que aquela velha história, tem muito católico, mas não pode permitir a religião católica. Permitiu sim, sabe aquela coisa assim, então, mas o comunismo, né? Só que num país da América Latina, nenhum regime comunista consegue se impor total, eliminando todo tipo de religião. Não é impossível fazer isso aqui. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque o homem acredita que ele é a maior coisa que Deus já fez, coisa que Deus criou. E tudo é uma criação daqui. Esse é o mais importante. Esse é o grande erro de todo pensador humano aqui. E dos escritores de ficção científica também. Não tem um escritor de ficção científica que preste, que saiba das coisas, até hoje. Porque a humanidade, ela está na Terra e ela pensa o seguinte, que ela foi gerada aqui e daqui ela tem que evoluir e conhecer o que está além, nas estrelas. E além da morte também. Tá? Mas isso é a maior de todas as burrices da raça humana. Todas as burrices da raça humana e da ciência humana. A ciência ela é culpada por isso também. Tá? Por não ter trabalhado neste ponto. Porque os cientistas, eles ficaram tão enojados com a religião, esses pensadores lá no Renascimento, que eles fizeram um corte profundo de sua relação com a religião. Então é o seguinte, a religião foi para cá e eles foram totalmente para lá. E não quiseram absolutamente papo mais com a religião. Nós vamos buscar a verdade do nosso jeito. É isso que a ciência fez. E aí a ciência criou, né, parâmetros de pensamento que ditaram, né, as verdades. Cogito ergo sum. Que é isso mesmo? Penso, logo existo. Então, René Descartes, com essa frase, ele simplesmente identificou o homem com o ato de pensar, a vida. Eu existo porque eu penso. Se eu não pensar, eu não existo. Então, um cachorro, um gato. Sabe o que ele pensa? Mas ele existe. O que é a existência? Ou seja, ele simplesmente colocou o fato da existência relacionado com o ato de pensar. Os budistas,
agem diferente. É não pensando que você aprende as coisas. Que o ato de pensar está na mente, né? Na mente louca. Por isso que a filosofia ocidental, metade dos filósofos morre louco ou se suicidam. A maior parte dos filósofos ocidentais morreram loucos ou se suicidaram. Porque eles querem entender o universo através da mente. Criam toda essa metodologia da filosofia ocidental, filosofia papapá, né? Não sai do buraco, esse pessoal todo. Né? Muito bem. Aí, por que eu estou dando essa introdução? Eu vou chegar lá, tenham paciência. Porque a dificuldade que vocês humanos, que vocês têm de entender o que nós vamos falar. O que a gente vai dizer. A gente vai mudar totalmente o parâmetro dessa questão, para vocês entenderem a Federação Galáctica. Então a ciência, ela criou o seguinte paradigma, presta atenção. Ela criou um conceito de evolução biológica, baseado nas leis de Darwin. Então ela acredita num processo chamado ascendente. O que é o processo ascendente? O processo ascendente significa o seguinte, tá? Acompanhem comigo. Nós temos o passado, então, na linha do tempo, há milhões e bilhões de anos atrás, eu tinha um determinado organismo. Que por acaso, tudo pela lei do acaso, ele vai evoluindo por acaso, até chegar no homem moderno, né? Esse ser pensante. Então, para eles, consciência só existe dentro do cérebro biologicamente avançado do homem. Isso demorou milhões de anos para acontecer. Então essa é chamada teoria evolucionária ascendente. Agora tem um pessoal, né, nós da física quântica e espiritualidade, um monte de cientistas físicos também, e junto com alguns biólogos, né, nós estamos construindo a teoria descendente. Que significa o seguinte, que esse negócio aqui, chamado consciência, ele é anterior e existe independente de qualquer organismo biológico. Essa é a merda que vai mudar tudo na face da Terra, em termos de ciência. Ou seja, a consciência, ela é anterior a qualquer organismo biológico. Ou seja, biológico. Não é necessário o cérebro para a consciência existir. Ou seja, a consciência, ela existe antes dessa matéria, desse corpo biológico. Esse é o segredo. Se ela existe antes, por que não existirá depois? Isso significa vida após a morte. Aqui nós vamos matar 2 coelhos. Nós vamos provar que existe vida antes do nascimento e depois da morte. A evolução do espírito ou da consciência não acontece porque esse cérebro veio bilhões de anos evoluindo. E nisso a ciência nossa está atrasada, ela não acredita nisso. Agora estamos fazendo mudanças nesses modelos científicos. Tá? E aí que o bicho vai pegar. É por isso que nenhum escritor de ficção científica acerta. Né? Porque se nós existimos antes de entrarmos nesse corpo, onde nós estávamos? E se essa consciência existe depois da morte, onde é esse lugar depois da morte?